Olá, sejam bem-vindos ao MemorizeCast, o podcast que ajuda você a memorizar os principais temas cobrados nos concursos das carreiras jurídicas e no exame da OAB. Antes de iniciarmos o nosso episódio sobre liberdade religiosa, laicidade e escusa de consciência, queremos te convidar para participar do estudo diário de Lei Seca, oferecido gratuitamente pelo Magistrar. Essa é a maior comunidade de estudos jurídicos do Brasil. E para destrinchar esse tema, comigo está a Ana, especialista em direito constitucional. Vamos falar de liberdade religiosa, laicidade do Estado e escusa de consciência, temas que a banca adora embaralhar na prova. Olá a todos! Esse assunto parece simples, mas tem detalhes que derrubam o candidato na reta final. A banca mistura os conceitos e quem não tiver os limites bem fixados erra feio. Então vamos começar pelo básico. A Constituição Federal de 88 garante a liberdade de consciência e de crença. Mas o que exatamente está protegido pelo artigo 5, inciso 6? O artigo 5, inciso 6, traz três proteções juntas: a inviolabilidade da liberdade de consciência e de crença, o livre exercício dos cultos religiosos e a proteção aos locais de culto e suas liturgias. São três garantias num único inciso, e a banca às vezes cobra cada uma separadamente. Boa, e tem uma dimensão internacional nisso também, né? Tem. A Convenção Americana sobre Direitos Humanos, o Pacto de San José da Costa Rica, expande o conceito e protege a liberdade de conservar, mudar, professar e divulgar a religião ou crença, tanto em público quanto em privado, de forma individual ou coletiva. Isso amplia bastante o escopo em relação ao texto constitucional puro. Entendido. Agora, um ponto que confunde muito: o Estado brasileiro é laico, mas a gente vê símbolo religioso em fórum, em tribunal, em repartição pública. Isso é inconstitucional? Não é inconstitucional. E esse é exatamente o ponto que a banca adora explorar. Símbolos religiosos em espaços públicos são permitidos quando representam tradição cultural da sociedade brasileira, desde que não violem os princípios da não discriminação, da laicidade estatal e da impessoalidade. Então, o crucifixo no tribunal não é problema porque é visto como tradição cultural, não como imposição religiosa do Estado? Exatamente isso. O raciocínio é esse. Quando o símbolo reflete um enraizamento histórico e cultural, ele não ofende a laicidade. O problema surgiria se o Estado usasse o símbolo para promover ou privilegiar uma religião específica em detrimento das demais. Faz sentido. E falando em espaços públicos, tem uma questão interessante sobre Bíblias em bibliotecas públicas. Isso é constitucional? É constitucional. O STF firmou que lei estadual que permite a aquisição e manutenção de exemplares da Bíblia Sagrada em acervos de bibliotecas públicas não viola a Constituição Federal de 88, com base nos incisos 6 a 8 do artigo 5 e no artigo 19, inciso 1. Mas espera, se é permitido ter Bíblia, o legislador pode então obrigar as bibliotecas a comprar? Quase, mas aí está o limite crucial. Permitir é constitucional. Obrigar é vedado. O legislador não pode determinar a aquisição ou manutenção de livros religiosos em espaços públicos, porque aí o Estado estaria impondo uma escolha religiosa, o que viola a laicidade. Essa distinção entre permitir e obrigar é o tipo de pegadinha que a banca usa para derrubar candidato desatento. Tem mais um ponto prático aqui. Vestimenta religiosa em foto de documento oficial, pode? Pode sim. O uso de vestimentas ou acessórios religiosos em fotos de documentos oficiais é constitucional, com uma única condição: o rosto precisa estar visível para não impedir a adequada identificação individual. Fora isso, o Estado não pode vedar. Aqui vai um recado importante. Para acelerar a sua aprovação, visite a plataforma de estudos do Magistrar, magistrareducacional.com.br, e conheça o Cérebro, uma ferramenta que está revolucionando o estudo para concursos públicos no Brasil. Voltando ao conteúdo, vamos falar de um tema que gera muita polêmica: recusa de tratamento médico por motivo religioso. Paciente capaz pode recusar uma transfusão de sangue, por exemplo? Pode.
O paciente, no gozo pleno de sua capacidade civil, tem o direito de recusar tratamento de saúde por motivos religiosos. Mas a decisão precisa ser inequívoca, livre, informada e esclarecida, e pode ser formalizada por meio de diretivas antecipadas de vontade. O caso clássico aqui são as testemunhas de Jeová. Como funciona na prática? Para as testemunhas de Jeová maiores e capazes, o direito de recusar transfusão de sangue é reconhecido, mas com duas condições adicionais. Precisa haver viabilidade técnico-científica de sucesso do procedimento alternativo e anuência da equipe médica. Além disso, o paciente faz jus aos procedimentos alternativos disponíveis no Sistema Único de Saúde, podendo inclusive recorrer a tratamento fora do domicílio. E se o paciente já manifestou essa vontade antes, mas no momento do atendimento está inconsciente e não consegue se comunicar? Nesse caso, prevalece a manifestação anterior. Se houver diretiva antecipada de vontade ou testamento vital, é isso que orienta a equipe médica. O macete é: a vontade do paciente capaz não desaparece, porque ele ficou incapaz de falar no momento. Ela foi registrada antes justamente para essa situação. Isso é muito importante para provas de magistratura e defensoria, que adoram colocar esse cenário hipotético. Agora vamos para a escusa de consciência, que é o tema que mais confunde. O artigo 5, inciso 8 da Constituição Federal de 88 diz que ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou convicção filosófica ou política. Então a escusa é absoluta? Não é absoluta, e esse é o erro mais comum. O mesmo inciso 8 traz o limite. A proteção cessa se a pessoa invocar a escusa para se eximir de obrigação legal imposta a todos e, ao mesmo tempo, recusar a prestação alternativa fixada em lei. São duas condições juntas que ativam a restrição. Então a lógica é: você pode invocar a escusa, mas o Estado oferece uma saída alternativa. Se você recusar também a alternativa, aí perde direitos. Exatamente. E a consequência é séria. A recusa da prestação alternativa pode resultar na perda dos direitos políticos. Não é uma sanção leve, e a banca adora colocar isso como alternativa errada, dizendo que a consequência seria outra coisa qualquer. Nossa, isso pega na prova. E no serviço público, o servidor pode invocar a escusa de consciência para não cumprir determinada função? Pode haver acomodação, mas com condições bem específicas. A administração pública pode estabelecer critérios alternativos para servidores, inclusive em estágio probatório, que invoquem escusa de consciência. Só que a alteração precisa ser razoável, não pode desvirtuar a função do cargo e não pode acarretar ônus desproporcional à administração. Então não é carta branca para o servidor escolher o que quer fazer. Tem limite claro. Isso, se a acomodação inviabilizar o serviço ou criar um custo desproporcional para a administração, ela não é obrigatória. O Estado acomoda dentro do razoável, não além disso. Tem um ponto sobre concursos e vestibulares que eu quero checar com você. Lei estadual que permite provas em dia alternativo para quem tem restrição religiosa ao sábado, por exemplo, é constitucional? É constitucional. O STF reconheceu que lei estadual que prevê a realização de provas de concursos e exames vestibulares em período alternativo para respeitar adeptos de segmentos religiosos não viola a repartição de competências, a iniciativa privativa do chefe do executivo, nem a autonomia universitária. Perfeito. Agora vamos para o segmento questão relâmpago, que é onde a memória é testada de verdade. Símbolos religiosos são proibidos em espaços públicos do Estado? Não são proibidos. São permitidos quando representam tradição cultural da sociedade brasileira, sem violar a laicidade, a não discriminação e a impessoalidade. Certo. Tradição cultural é a chave. Próxima, paciente capaz pode recusar tratamento médico por crença religiosa? Pode, desde que a decisão seja inequívoca, livre, informada e esclarecida. Ele pode registrar isso em diretivas antecipadas de vontade, para que a decisão valha mesmo se ficar incapacitado de se comunicar.
Boa. Próxima. Qual a consequência de invocar escusa de consciência e recusar também a prestação alternativa fixada em lei? O indivíduo será privado de direitos, com possibilidade de perda dos direitos políticos. Isso está no artigo 5, inciso 8, da Constituição Federal de 88 e é o limite expresso da escusa. Exato. E a banca testa se o candidato sabe que a escusa não é absoluta. Próxima. É constitucional que bibliotecas públicas adquiram e mantenham Bíblias? É constitucional a lei que permite, mas o legislador não pode obrigar a aquisição ou manutenção de livros religiosos. Gravem isso. Permitir é válido, obrigar viola a laicidade. Última. Vestimenta religiosa pode aparecer em foto de documento oficial? Pode, com uma única condição. O rosto precisa estar visível para garantir a identificação individual adequada. Fora isso, o Estado não pode vedar o uso. Fechando o episódio, 3 pontos que você precisa levar para a prova. Primeiro, laicidade não significa ausência total de religião no espaço público. Símbolos com tradição cultural são permitidos. Segundo, a recusa de tratamento médico por motivo religioso é válida para o paciente capaz, mas precisa ser inequívoca, livre, informada e esclarecida, e a diretiva antecipada vale mesmo quando o paciente não pode mais se comunicar. Terceiro, a escusa de consciência tem limite expresso na Constituição Federal de 88 e quem recusar também a prestação alternativa pode perder direitos políticos. A dica de ouro é a seguinte: na hora da prova, quando aparecer qualquer questão sobre liberdade religiosa, pergunte a si mesmo se o Estado está permitindo, promovendo ou obrigando. Permitir, em geral, é constitucional. Promover com exclusividade e obrigar violam a laicidade. Esse filtro resolve a maioria das questões. Compartilhe esse episódio com o máximo de pessoas e já se prepare porque o próximo episódio está imperdível. Olha só, para participar da maior comunidade de estudo diário de legislação e informativos com acompanhamento de professores, é só clicar no link aqui na descrição. Te aguardo no próximo Memorize Cast.